esse é o Brasil, e para ganhar dinheiro você tem que ter resiliência, você tem que ter paciência, entendeu? Não dá certo multifamily no Brasil. E eu falo muito assim, se você olhar com o olhar de construir para vender, não vai dar certo. O que te faz ganhar dinheiro ou perder dinheiro no multifamily é a gestão que você vai ter. Olá, bem-vindos ao Rethink Talks, o podcast que se propõe a repensar o mercado imobiliário, a trazer dúvidas, questionamentos ao status quo e entender de que maneira que a gente constrói as cidades do futuro. E para isso a gente sempre tenta trazer aqui aqueles que estão comprometidos em repensar o mercado, que tem um track record, que já tem história para contar e que olham o futuro não só com base no que acontece no Brasil, mas no mundo também. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, alguém que já é um membro do GRI Instituto há muitos anos, eu acompanho a carreira há muitos anos, coincidentemente temos amigos em comum que descobrimos aí depois de muito tempo, que é o André Lucarelli, que é um grande executivo da Brookfield e, enfim, amigo de longa data. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, André. Obrigado pelo convite, um prazer discutir aqui. Vamos lá. Bora lá, André. André, eu te conheço, mas acho que para quem está chegando agora aqui e não te conhece ainda, quem é o André? Bom, vamos lá, eu estou no mercado já há muito tempo, na Brookfield também já faz tempo, dentro do grupo Brookfield, na verdade, porque antes de estar na gestora Brookfield, estava na Tegra, fiquei lá 8 anos na Tegra, enfim, nem era Tegra ainda, era Brascan Residencial, Brookfield Residencial, mas uma coisa curiosa, eu fui estagiário da Brascan, Caramba. lá atrás, ainda na parte de obras, então eu trabalhei numa obra, na época era Brascan Imobiliária, daí eu saí, enfim, daí eu voltei depois, e desde quando eu voltei tô aí. Tô dentro da Brookfield Properties, eu tô desde 2018. E no mercado imobiliário? Desde... Me formei em 98, 97, 98. Legal. Meu pai tinha 30 anos. incorporadora. Na Então verdade, no já mercado imobiliário eu tô desde quando eu era moleque. nasceu dentro do meu... Ia visitar terreno com meu pai final de semana para Que fazer legal. incorporação. Que legal, muito legal. E para quem não conhece a Brookfield é o maior investidor institucional internacional aqui no Brasil. Hoje já é quase que uma empresa brasileira, mas porque está mais de 100 anos aqui, né? Mas é um dos maiores players do mundo do mercado imobiliário. Conta um pouco aí de maneira A resumida o que a Brookfield Brookfield ela faz. atingiu agora, recentemente, mais de US$ 1 trilhão sob gestão. Então é muita coisa, né? Trilhão de Hoje, nós falamos de praticamente 6 trilhões de 6 reais trilhões. sob gestão. E É uma coisa se difícil até você de pega, imaginar, né? Mensurar aqui para o enfim, Brasil. nos últimos anos a gente cresceu demais. Em real estate, a gente tem quase 280 bilhões de dólares sob gestão. Nossa. Então, hoje, a gente é um dos principais players de real estate no mundo, com certeza. Estamos presentes em mais de 30 países, então a gente tem essa gestão também global, essa visão global. Hoje a Brookfield ela dividiu em três, né? Assim, ela tem Américas, né? Ela tem Europa e Ásia-Pacífico, a APEC, né? Uhum. Então hoje a gente tem essas três vertentes lá dentro, os negócios são divididos entre essas três. A gente vê o mundo dessa forma, entendeu? Mas ainda Américas é muito forte, né? Porque você pega Estados Unidos, só Estados Unidos, o número de investimentos lá é gigante. Muitos investidores internacionais grandes, né, que competem com vocês lá fora, inclusive, que vieram para o Brasil em alguns momentos. Alguns deram certo, outros sofreram um pouco mais. Enquanto a gente vê que a Brookfield, eu converso muito com você, com o Perrone, e é muito clara a visão que vocês não cogitam isso, né, de ir embora. Vocês estão no Brasil há muito tempo e o Brasil é casa para vocês já, né? Não, a Brookfield nasceu no Brasil, né? Esse gigante de 1 trilhão nasceu no Brasil, né? Então, lá em 1890 e pouco, quando os canadenses vieram para cá fazer, começou em São Paulo, aquela São Paulo Trade, Light and Power, depois do Rio de Janeiro, né? Fomos dono da Light, teve a questão dos bondinhos, né? Aquela história famosa que quando a Brookfield financiou os bonds, os trens, vai, Uhum. lá do Rio de Janeiro, emitiu-se um bond,
E naquela época você colocava né, uma plaquinha no bond, ó, Uhum. bond número tal, que era, se fosse um CRI naquela época, né? Caramba. Daí o bom carioca olhou, passava o trem com escrito bond número tal, começou a bonde, bondinho, virou bondinho, por causa do bond, por causa de um título de uma dívida. Que coisa. Daí, enfim, a gente, nessa época, a Brookfield foi uma das maiores investidoras ou de infraestrutura básica no Brasil, né? E cresceu, daí ela teve, a partir dos anos 2000, que ela começou a investir mais a ser mais ativa assim, nos investimentos, ela era muito passiva. Então, ela foi dona da escola, da Cor, ela foi dona de várias empresas aqui, mas de uma maneira mais passiva. Desde 2000 que ela teve presente, né, hoje ela tem BRK Ambiental, Unidas, Tegra, Arteris, são participações relevantes em grandes empresas, e hoje com mais de 200 bilhões no Brasil. Se pegar, comparar com US$ 1 trilhão, ainda é pouco. Mas se você olhar os 200 bilhões de reais sob gestão, é muita É coisa. muita coisa. Então a gente está há muito tempo aqui, entendeu? A gente sabe como é que funciona, entendeu? E a Brookfield ela pensa muito a longo prazo, entendeu? Não é a Selic tá alta, o juros tá ruim. Para quem está desde 1890, já passou Já por viu muita tudo, viu muita coisa. coisa, ela sabe que esse é o Brasil e para ganhar dinheiro você tem que ter resiliência, você tem que ter paciência, entendeu? Como abrir as janelas, e as janelas a gente fala no Brasil, as janelas são muito curtas. Abrir uma janela, você tem que aproveitar essa janela, Uhum. entendeu? É assim que a gente consegue fazer grandes Legal. Não, negócios. eu acompanho há alguns anos a atuação de vocês e acho que vocês se tornaram muito bons nisso, de entender as janelas de oportunidades, Muito. etc. E falando em janelas, eu acredito que uma das mais interessantes é que alguns anos atrás, eu lembro que eu fui tomar um café lá com vocês, no história de vocês, e a primeira vez que eu ouvi vocês falando, faz muito tempo isso, alguns anos já, sobre a tese de multifamily. Você falou Sim. assim, cara, a gente tá estudando aqui, estamos dando umas olhadas, tentando entender e tal. Na época eu falei, caramba, os caras estão indo multifamily no Brasil, porque era uma coisa, naquele momento, vocês foram talvez um dos primeiros a olhar de maneira institucional, mais Sim. séria e tal. E é um tema que é super importante, que eu tenho tratado muito aqui. Eu acredito que tem um céu azul muito importante para essa área e tal. Conta pra gente como é que foi esse processo, porque as pessoas. Hoje vocês são um player significativo no Brasil para multifamily, eu acho que estão só começando a jornada. Mas conta um pouco como é que foi esse processo, como é que nasceu isso aí? Bom, isso era uma provocação já dos americanos, porque lá fora é um negócio muito difundido. Quando a gente começou, quando eu fui para property em 2018, Perrone logo no começo falou, ó, a gente já estamos aqui em office, entramos recentemente em logística e o próximo que eu quero fazer é multifamily. 2018, hein? 2018. Não sei como, não sei aonde, não sei o que não vou fazer, mas se vira, dá um jeito. Falei, beleza. Então começamos, e naquela época tava JFL, né? Fazendo algumas coisas com a Carol, a Vila 11 já nem chamava Vila 11, né? Tinha um outro nome na época, que eles estavam começando a montar os terrenos, né? Vitacom com alguns discursos, algumas já falando sobre o tema multifamily, mas ainda muito PowerPoint e sem muito Uhum. projetos, poucos, né? Então a gente começou a estudar, enfim, os americanos também ajudando, explicando como é que funcionava lá fora, né? A gente entender como é que seria aqui para o Brasil, estudando a legislação, que um pouco era mais complicada. E foi quando a gente começou a fazer muita pesquisa. Então eu falei, vamos entender realmente esse universo, né? Que a Como gente, funciona de verdade? de Porque não é igual verdade. incorporar o tradicional, né? Não, é totalmente diferente. Então a gente fizeram muita pesquisa. E é engraçado que começava a pesquisa, eu participei de várias. A primeira pergunta que eu falava, mas por que você está querendo alugar o apartamento e não comprar? Porque tinha esse negócio, né? Ah, mas por que o cara vai alugar? Se a parcela do financiamento é igual ou menor que a parcela do aluguel, a pessoa compra. Uhum. Enfim. E 90% das respostas era assim, porque eu não tenho dinheiro. E não é o dinheiro, obviamente, o dinheiro do apartamento inteiro ninguém tem. O cara não tinha o dinheiro da entrada. Os 20%, 25%, 30%, que não é 20, 25, né? Na verdade, você tem que dar isso, depois tem que ITBI, os TBI. custas, mobiliar, colocar piso, armário. O cara não tinha esse dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro. E tipo, isso naquela época que os juros ainda era mais É uma baixo, época boa para se comprar, né? né? Antes da pandemia, É. e não teve aquilo, teve essa porrada no INCC. A gente falou, "Pô, tá aí. E aí
E outra parte dos entrevistados, uma pessoa mais jovem, fala, mas eu não sei se eu quero. Eu não sei. Porque hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar lá, eu não sei se eu quero. Então, claramente, pra gente ficou a questão de não ter o dinheiro para comprar e a dúvida. Uhum. Essa dúvida do cara quer ou não, nesse entre o cara na dúvida, ele vai ficar alugando. É ótimo. É o que a gente precisa para saber que realmente tem um Que mercado. tem um mercado para isso. Da outra coisa que a gente olhou foi o seguinte: a Brufca, todo mercado que ela entra, ela tem que montar um portfólio, ela tem que ter um investimento, ela tem que ser relevante. É assim que a gente fez com o Office. Na época, começamos com logística. A gente tinha ainda um portfólio grande de shopping na época. E multifamily tinha que ser a mesma coisa, Ou né? seja, tem que ter capacidade de Tem que escalar, de ser escalar. grande. Só Então, não onde faz que eu vou sentido. escalar? Se eu fizer só classe A, aluguel super caro, eu vou fazer, obviamente, alguns prédios em São Paulo, um outro no Rio de Janeiro, assim, e não vou conseguir escalar. O aluguel do Minha Casa Minha Vida, na época, não tinha ainda uma legislação, cara, não estava claro, não existia esse negócio de, né, poder alugar, era um negócio ainda meio Uhum. nebuloso. E, pô, eu vou pegar a classe B, classe média, que é o que mais sofre, né, Uhum. em termos de hoje, ainda mais naquela época eu sofria, imagina Tanto para hoje. acessar quanto para alugar também, né? Tudo, então é uma pessoa que não tem benefício nenhum, Uhum. nenhum, e tem um custo de vida complicado, mais alto, e esse vai alugar. E eu consigo fazer no Brasil inteiro, ou nas principais capitais. Então vamos lá. Daí na época, tinha acabado de começar a Lugo, né, junto com a MRV, ela pegar alguns prédios da MRV e começar a montar esse negócio, porque lá o Rubens estava começando a fazer nos Estados Unidos, ele também já conhecia o multifamily. Daí o Rezende, amigão lá da MRV, pegou e falou: vou tocar esse negócio dentro da Lugo. Criou-se a Lugo, que era uma gestora de projetos, gestora de multifamily. Uhum. Daí em conversa com eles, foi muito bom porque ele falou: putz, eu não quero ser dono do prédio, eu quero só administrar. Eu falei: ótimo. Eu não quero Eu não quero administrar. administrar, eu só quero ser dono do prédio. Casamento bom. Foi ótimo. Ele já tinha lá uns 3 projetos em andamento, a gente foi visitar, ainda era um dia que era uma curva de aprendizado. Então eles tinham na época uma parceria com a Porto Seguro, que dava a garantia do aluguel, Seguro que é uma coisa que a fiança, gente, né? né, discutimos muito isso. Mas se o cara não pagar, como é que tira? Paga, não paga? A gente viu que na adimplência realmente não tinha. É um mito no fim das contas, né? Mas tinha o seguro, né? Porque, enfim, naquele momento, bom, põe o seguro, depois a gente vê. Uhum. E um negócio muito legal, porque oferecia muitos serviços, então a pessoa já chegava lá com o apartamento imobiliado ou semi-imobiliado, já tinha internet, onde eles conseguiam, eles colocavam piscina, uma super academia, enfim. Eu disse, meu, esse negócio acho que dá para replicar no Brasil inteiro, porque tinha um aluguel, na época, imagina, era 1.800, R$ 2.000. Falei, pô, você vai pegar o cara que ganha 8, 9, 10, cara, é perfeito. Então, na época eles tinham um portfólio, olhamos, eram quase 5.000 unidades. Conversando com os americanos, falou: meu, acho que esse é o momento de entrar. Foi quando no final de 21 a gente fez esse negócio e já entramos com. Eram 5.000 unidades, mas eram. Eu tava comprando quase 2.000 já pronto, em obra. Eu tinha Uhum. uma que ia entregar na época ali, que era o primeiro que a gente fez em Contagem, ali na Grande BH, e logo na sequência entregar os outros. E eu tinha opção mais 3.000 e tantos apartamentos. Então a gente entrou no final de 2021 Legal. no Multifamily. E desde que a gente entrou, foi uma surpresa excelente, assim. Nem a gente imaginava que os aluguéis iam acontecer como estão acontecendo. E qual é o tamanho, assim, quando você está contando da sua entrada, né? Mas quando você para e todas as análises que vocês fizeram, todas as inteligências de mercado que foram acessadas, pesquisas e tudo mais, que tamanho dá para ser esse business, né? E qual que é o futuro disso aqui no Brasil? Eu sei que a gente está falando de um mercado que varia com taxas de juros que flutuam para cima e para baixo, etc. Mas olhando assim, em condição normal de tempo e temperatura e pressão, né? É, qual que é o tamanho desse mercado que você imagina que dá Olha, para ser? é gigante, eu acho. Não, não dá para comparar com os Estados Unidos, né? Em Não. termos de. Mas, você falar que hoje a gente tem, sei lá, 20.000 multifamily, Que 30 o mil, sei Chile tem lá. muito mais que a O gente, né? Chile tem muito mais que a gente. Umagina, o Mas Chile é muito um, mais exato. um É uma pedacinho de São boia. Paulo.
Boa comparação. Se o Chile, América do Sul, né, tem algumas coisas muito parecidas com a gente, tem um mercado muito mais desenvolvido que o nosso, com um território muito menor que o nosso, o tamanho nosso tem que ser gigante, entendeu? Uhum. Agora, por que eu acho que dá pra ser gigante? Porque todo lugar que a gente abre em praças novas, a aceitação e o ramp-up é muito forte. Então, não é que você fala assim, putz, abri, aquela região não pegou, o pessoal não. Não, o Um ramp-up projeto é que muito encalhou, não tá forte, conseguindo é alugar, não muito tem muito forte, é isso. muito grande, entendeu? Todos, assim. Você olha a curva nossa de locação, é de 3 a 6 meses, você aluga o prédio inteiro. E prédio, eu tô falando prédio de 200 apartamentos. O último que a gente abriu e foi lá em Minas, em Belo Horizonte, são quase 280 apartamentos. A gente alugou tudo em 4 meses, Caramba. entendeu? Eu até brinco, a gente já tinha visto fila para comprar apartamento, mas fila para alugar a gente não tinha visto e lá deu fila para alugar no final de semana. Então, tipo, não é, pô, assim, mercado novo, uma coisa Inadimplência é nova, algo que não tem, a nível muito baixa. muito baixo. Tanto que a gente está agora remodelando nosso negócio, tirando o seguro, porque Entendi. não fazia sentido. Comecei pagando 5% de seguro, chegou a bater 7, 8, porque, enfim, também as seguradoras estavam entendendo o produto. É uma coisa que eu não preciso. Uhum. Hoje você pode fazer hoje, que o pessoal faz, que é o Pague e Mora, Uhum. que aí você não precisa ter o seguro, que todo mundo faz. Então não precisa de seguro. Agora, uma coisa que eu, nas minhas andanças pelo mundo, eu vejo muito que muitos países em que fazem multifamily, tem o modelo, o build to rent e o build to sell, tem os dois, né? O construir Hum. para alugar ou para vender. Muitas vezes, dada a demanda ser tão forte para aluguel, a carência de habitação de bons produtos e marcas que entregam algum mínimo de serviço, de padronização para o morador, etc., que muitas vezes, quando ele vai fazer um prédio que ele quer vender, às vezes ele pega o melhor terreno, porque ele tem que acertar o terreno, tem que estar perfeito, tal, a localização tem que ser perfeita, tal, tal. Mas muitas vezes, aquele terreno que às vezes é um patinho feio, que você fica com dúvida de lançar para vender, você vai lá e fala, então vou meter no multifamily aqui, que talvez vai andar bem. Vocês usam essa estratégia também ou não? Total, demais. Aquele terreno mais encalhado, né? A locação não é tão boa, tô na dúvida, mas pro aluguel ele Não, o vai que a gente bem. faz é o seguinte, a gente não, dentro da Brookfield, a gente não constrói assim, a gente não, eu não tomo o risco do desenvolvimento. Uhum, Então hoje a gente tem 6 mil unidades já contratadas. Um projeto que a gente tomou o risco do desenvolvimento e na verdade foi um retrofit quando a gente fez o deal lá com a BR Properties, que nós compramos 12 ativos da BR Properties. Tinha um predinho na Cinelândia, uhum. que na época estava alugado para a Caixa saiu, era um prédio tombado, o prédio agora em outubro fez 100 anos, você imagina. A gente falou, bom, a gente não vai alugar esse prédio na Cinelândia comercial para ninguém. E fizemos uma análise na época, a parte técnica cabia sim, um residencial perfeito, porque lá atrás o prédio já tinha sido até um residencial antes. Uhum. Então a gente já compramos pensando em transformar. Foi o único projeto que a gente desenvolveu, que a gente chama assim, que foi lá, contratei a construtora, enfim. Os outros todos a gente comprou já sem risco de desenvolvimento. Agora, o que é interessante? A hora que a gente analisava esses projetos, as incorporadoras vinham com um projeto de venda. Então, assim, maravilhoso assim, o projeto. A gente olhava e falava assim, meu, eu vou ter que mexer no projeto. Tira, eu até brinca, né? Eu quero um projeto com 4 ângulos reto. Não precisa desses negócios cheios, varanda, cheia das coisas, nada. Arroz com feijão. Brise, não tira. Porque isso reduz bem o custo dessa obra, né? Exatamente. Vaga, eu vou ver caso a caso o que eu preciso. Eu tenho muitos projetos sem vaga, ou mínimo de vaga. Eu não preciso. Teve projeto que a gente tirou o subsolo, entendeu? Por quê? O que a gente fala? A pessoa está de passagem ali. A tomada de decisão dela vai ser para ficar 3 meses, 6 meses, um ano e meio, dois. Pesa muito mais uma boa academia, O cara talvez, tem que um chegar lá, isso. coworking, uma boa É internet, tudo a incluído. funcionalidade. Tem que ser um quarto gostoso, um apartamento gostoso, uma internet boa, uma academia bacana, uma área comum gostosa. O cara vai estar um tempo ali. Se tem o Brise, se não tem o Brise, se tem uns negócios caríssimos, não precisa. Isso não atrai. Eu não vou ganhar mais, não vou cobrar mais por isso.
Outra coisa importante, tipologia. O cara procura estúdio, 1, 2, 3 dormitórios. Se o estúdio tem 20 metros, o estúdio tem 40 metros, ele vai pagar lá os R$ 2.000 no estúdio. Um dormitório, se tem 30 metros no dormitório, se tem 60 metros quadrados no dormitório, ele vai pagar lá R$ 3.000. Então, uma coisa que a gente briga muito é o seguinte: eu quero fazer o melhor estúdio, o melhor um dormitório, o melhor 2 dormitórios. Porque dois dormitórios de 60 metros quadrados e dois dormitórios de 50 é o mesmo valor do aluguel. Só que você vai para metro quadrado, a rentabilidade é outra. Então, tem vários projetos que a gente não avança porque a tipologia não Não faz resolve. sentido. Não faz sentido. Ou tem que comprar muito barato o prédio que não tem negócio, Uhum. ou não funciona. Acho que um parênteses aqui, acho que para quem está acompanhando, que às vezes eu sou. Alguns incorporadores falam, mas não dá certo multifamily no Brasil. E eu falo muito assim: se você olhar com o olhar de construir para vender, É não vai isso. dar certo. Falando primeiro do terreno, vocês não olham os terrenos mais óbvios. Vocês se Não, permitem olhar os terrenos que ninguém está olhando muito, que ninguém tá travado. A negociação vai ser melhor. Segundo, o produto não é o não mesmo. é o mesmo, é Faz outra muita coisa. É diferença. muita diferença. 10 metros quadrados a mais ou a menos uma construção no custo de uma obra, um brise, Sim, é isso. faz muito, um subsolo, quanto né, acrescenta de custo nessa obra, né? Não, é muito isso. A gente tenta não competir com compra e venda. Eu falo isso. Os dois mercados são separados. Eu não vou competir, não tem competição. E o nosso negócio é renda, é NOI. E tem mais um aspecto que você falou com muita sabedoria aqui. Eu tô tentando entender a receita de bolo que faz ser uma coisa de tanto sucesso, né, para vocês. É, talvez o incorporador às vezes fale assim, mas, cara, internet, vou ter que pôr internet. Cada um que se vira com a sua internet. Não, ele não quer ter dor de Não cabeça, ligar quer. na Vivo, ligar na Claro, ligar e cancelar depois. Cara, eu não preciso fazer nada, eu entro, mas já tem um móvel básico ali. Pô, é só chegar e. É só isso. É a simplicidade, É a né? zero burocracia que a gente fala. Você vai online, você resolve sua vida online. Se você quiser no mesmo dia, você consegue mudar. Ah, mas pessoa ninguém muda no mesmo dia. Não, ninguém muda no mesmo dia, mas se você quiser, no mesmo dia seguinte, que é uma semana, você consegue fazer. Uma coisa interessante, quando a gente fazia as análises, a gente começava lá, tava quem vai ser o locator, né, o locatário lá. Uma análise, um raio de 1 quilômetro, 2, 3, a gente ficava brigando. Não, 3 quilômetros é muito, né? A pessoa, Hum, 1 quilômetro acho que tá interessante. Da bom. onde vem esse Da público, onde né? vem? Dá É. aquele negócio, pô. Começamos a alugar. Hoje, quando a gente tem 3 mil apartamentos já quase que já sob gestão, mais de 50%, mais de 50% dos moradores são de fora da cidade. Caramba, que aula. A gente discutindo raio de um 1 quilômetro quilômetro, pra dois? cá. Não, Não, você tá considera um bairro. Não, esse exagerando. bairro você não Você tá sendo considera, muito porque otimista com 3 esse bairro quilômetros. o cara é bairrista, ele Ah, não sai de lá. é. Mais de 50 na média. Tem projeto nosso que mais de 70% vem de fora da cidade. Caramba. Por quê? Por exemplo, Campinas, nossa cidade. Uhum. A gente tem um projeto de mansões, que é perto da PUC, perto da Unicamp. 70% vem de fora. Quem são? Estudante, professor, mestrando, doutorando. O cara Caramba. vem para estudar ali, ou ele vai morar numa república, ali, né, na cidade universitária, que não tem uma qualidade, enfim, se o cara quer uma super bagunça, né, que a gente fala, uma coisa muito barata, putz, tá super Não bem é. servido. Pô, o cara às vezes não quer, às vezes é um professor, às vezes é um doutorando, ou mesmo um aluno fala, não sou eu não quero. Uhum. Mas eu não tenho fiador, eu vim de Goiânia, vim do Nordeste, eu vim do Sul, eu não tenho Tenho móvel, tempo pra ficar eu não perdendo com um monte de tenho, eu quero coisa. chegar e Plug simplesmente and play. entrar, plug and play. O cara foi pro nosso esse prédio assim, rampou, em 3 meses, e é um dos aluguéis mais caros do portfólio. Fica em Campinas. Não fica em São Caramba. Paulo, não fica em BH, fica em Campinas. E tá sempre cheio. Eu sou suspeito de Campinas. O preço de aluguel, seja mid, long ou short stay em Campinas, ele bate São Paulo em muitos lugares. Eu Bate. sei por Por casos quê? próprios. Porque a oferta é muito É, ruim. exatamente. Outra coisa muito interessante. A hora que a gente faz o multifamily, que é esse projeto profissional de moradia, o que a gente está querendo, na verdade, no final do dia, a gente está oferecendo uma possibilidade de você morar bem sem precisar comprar. Porque no Brasil, de uma maneira geral, Uhum.
você morar bem, legal, você tem que comprar e faz o seu. Do seu Do jeito, seu tem que jeito. investir energia Porque naquilo ali, dinheiro. você, você entra nos sites tradicionais aí de locação, você vai lá, quero mobiliado. O mobiliado da pessoa que está lá, da pessoa física, assim, coloquei sofá na sala, coloquei uns armários do mais barato, enfim, do mais ou menos, mobiliado. Daí você entra, você vê que não é um mobiliado, é um negócio já meio uma pessoa física, né? Ela Uhum, quer. O objetivo dela é não deixar mal parado. É isso. Esse é o objetivo da pessoa. uhum. A hora que você chega uma gestão profissional, ó, tá aqui a internet, já super instalada, não precisa de fiador, é mobiliado de fato. Algum problema que tiver, tá aqui o canal no app, você entra, te vem, arruma. A hora que você começa a oferecer isso, além de você poder cobrar mais caro que o vizinho, você tem um ramp-up mais caro, você tem uma ocupação melhor, e você começa a difundir o mercado e falar assim, não, dá para morar bem sem precisar comprar. Não preciso comprar. E isso não só a gente, né? Assim, o Uhum. próprio JFL, no alto padrão, né? Às vezes o cara não, enfim, paga caro, mas ele, pô, se ele vai lá, ele tem um serviço legal de moradia sem estar precisando comprar. Agora, mais uma lição que eu pego de tudo que você está me dizendo aqui é que não é, de fato, não dá para fazer um puxadinho da incorporadora que hoje constrói para vender e fazer um puxadinho aqui, vamos começar a alugar algumas unidades aqui, né? Eu percebo que vocês têm uma preocupação de construção de marca, de experiência do cliente, de pensar produto. É um business separado, tem que ser pensado Mas separado, é correto? total. Tem duas coisas que a gente usa lá. Pra gente começar, locatário não é locatário, é cliente. Já muda completamente. Não é aquele cara que você fala no começo do contrato ou no fim ou numa revisão. Não, não. A gente fala com ele se precisar toda hora, todo momento. Que lá embaixo tem um concierge, tem uma pessoa que vai atender, tem um canal de comunicação, então está como cliente. Outra coisa, condomínio nosso não é condomínio, é uma gestão de comunidade. Outra coisa importantíssima. O cara entra lá, não é aquela condomínio, reunião de condomínio, briga, né? O grupo A versus o grupo B, grupo de WhatsApp. Não, não tem grupo de WhatsApp, não tem nada. Não tem, não tem eleição de condomínio, de síndico, não tem nada. A gente trata como uma comunidade. Tanto que, por exemplo, nos prédios da Lugo, tem vários eventos. Páscoa, a gente faz evento de Páscoa, Natal, pizzada. A gente até brinca lá com o cara, o gestor da comunidade, ele é meio bedel, né, de faculdade, Uhum, que ele tem que resolver os conflitos. Ele é um GO de Clube Med, para animar a entendi. galera. Então ele tem essas duas funções lá dentro, Interessante. que é muito legal. A pessoa começa a falar assim, meu, realmente aqui é um negócio bacana, não é um condomínio tradicional que meu vizinho tá brigando, fico brigando com ele, aquela A briga. Não, briga no grupo não. de Tem a WhatsApp, briga, a todo mundo gente se vem cá, matando ali, chama. resolve. Gente, é o seguinte, aqui tá a A regra, regra é essa, vamos cumprir tem que assim, a cumprir, tem decisão esse é essa. horário, tem não sei o que, vai ser multado. Começou a descumprir, multa, e, ó, doutor, você vai ser convidado a se retirar se você não seguir as regras. Simples assim. Ninguém é amigo do síndico, ninguém é amigo do não sei o que, não tem essa conversa, entendeu? É muito profissional. Isso faz muita diferença. Eu imagino. Faz muita diferença. Essa é uma das grandes dores de quem mora em prédio, com um monte de gente, e essas brigadas todas. Agora, tem um aspecto bem interessante também que eu percebo, que é quando você olha pro modelo como um todo, da capacidade se você consegue escalar bastante, esse cara que hoje mora em Campinas, que quer mudar para São Paulo amanhã, ele talvez fica dentro da sua própria base. Se você tiver um prédio, ou se for para BH, algum lugar, você consegue também fidelizar o cara, assim, já está acostumado com você, já vou comprar aquilo ali. Sei lá, o cara que costuma comprar um tênis da marca X, está acostumado com aquele tênis, ele vai querer usar aquele tênis onde ele vai andar, né? Não, com E a certeza. moradia pode ser A parecido gente teve também, até né? uma coisa interessante. Teve uma, uma gringa que veio visitar a gente aqui. Ela até faz parte do board lá da Brookfield, né? Então ela visitou o nosso projeto lá aqui em São Paulo. Ela falou uma coisa muito interessante. Falou, o bacana de ter moradia assim, legal, é o cara que começa a morar aqui, amanhã ele vai sair, ele vai procurar um lugar igual ou melhor a esse. Você melhora o mercado também, né? Ele não vai querer mais ir para Vai subir a aquela... exigência dele É pro outro isso, cara falar, mas por que que aqui não é assim? Por que que não exatamente. tem isso aqui? O cara vai falar assim, eu sei que tem, eu consigo pagar, eu sei que existe. Amanhã eu sair daqui por qualquer razão, eu vou para outra cidade, eu vou querer algo igual ao que eu tinha aqui. Uhum. Eu não vou querer mais aquele negócio amador. Eu vou querer uma coisa igual que eu tenho Mas aqui. sofre, né? Eu acompanho pessoas que tentam alugar o imóvel,
o inventário nosso de imóvel É é muito. péssimo, é antigo. É o que você falou, o cara coloca o mínimo ali para alugar, não quer ter contato com o Não, cara. Inquilino é sinônimo de dor de cabeça. Puta, o meu inquilino mandou mensagem. Puta, é o isso. imobiliário. Puta, Aí não, vai pedir alguma não. coisa. Ela já É, vai pedir. não pensa como um cliente, né? É É o que isso. é diferente. Agora, uma curiosidade para quem está assistindo que deve ser a mesma que a minha. No pacote que o cara aluga ali de vocês, ele não paga taxa condominial, ele vai pagar um pacote de tudo. Ele Ou tem paga. diferenças? Ele vem no boleto único. É um boleto único, é um É. valor A X gente e ainda, você tem que ter um condomínio, tem todas umas regras, tem que ter. Mas o cara é um boleto único. um boleto que ele paga Entendeu? ali Também é X. uma coisa. Tudo facilidade. O boleto único tá tudo lá. Tá a internet, tá o condomínio, tá Um o pacote. PTU, tá o pacote, entendeu? O cara não tem que ficar. Pagou a internet, pega o boleto da Claro, o PTU pagou, a conta não veio. Tudo boleto único, paga, resolve. Tecnologia, para vocês ali, é algo que cada vez mais vocês têm olhado, porque eu imagino que quanto mais vocês conseguirem colocar AI e as ferramentas de tecnologia, talvez menor é a demanda de pessoas para fazer a gestão de um imóvel desse, né? Vou te falar Ou, uma coisa. O que te faz ganhar dinheiro ou perder dinheiro no multifamily é a gestão que você vai ter. Diferente de qualquer outra classe de ativo, acho que é um pouco comparado com hotel. tá. O office, você alugou, contrato de 5, 10 anos, acabou. Você tem a gestão ali do condomínio muito mais tranquila. Uhum, Logística é a mesma coisa. O multifamily, você tem uma gestão pesada. Se você não souber lidar com essa gestão, você perde dinheiro. Por que eu estou falando isso? uhum, Especialmente no Brasil. Quando a gente começou lá fora, olhando isso, lá não tem muita questão de short, mid e long. Lá não existe. Lá é o contrato lá 12 meses. A cada 12 meses, metade do prédio vai embora, entra outra metade, sobe e acabou. Não tem mobiliado, lá não tem nada. Lá é um multifamily, assim, é o semi-mobiliado. Você põe sua internet, condomínio lá não tem muitas uhum. coisas, é barato, não tem nada, é bem Básico. diferente, básico. Aqui, quando a gente começou a fazer tudo isso, e o condomínio nosso, mesmo para classe B, você tem piscina, uma super academia, uma super área de lazer, é, mercado 24 horas, tem agora, a gente colocou tipo uma farmácia 24 horas, carro para alugar, bicicleta para alugar, é um pool de serviços que o cara tem lá. Que o gringo olhou e falou assim, eu não consigo colocar isso lá porque não, mão de obra muito cara, não Uhum, consigo, aqui tem e estão maravilhados. Daí a gente começou a explicar do short, mid, long, falei que no Brasil, você pode, se você quiser alugar por 2 dias, você pode. Tem questão de briga condominial hoje, em discussão, que se o condomínio proibir em eleição não fazer o Airbnb da vida, que a gente chama de short stay, o prédio não pode fazer. Eu falei, isso é ótimo. Tudo bem, que bom. A maioria não quer, uhum. vamos fazer. No caso, a gente é a maioria. Se a gente quiser fazer, vamos fazer. A hora que você pluga a tecnologia aqui e você começa a se rampar para fazer o short e mid e depois vir que vira long, você consegue rampar seu prédio mais rápido e você consegue fazer com que ele mantenha 90, 95% ocupado. Porque se você tiver uma tecnologia por trás que começa a cair a ocupação e você consegue plugar pequenos O short stay ali, short stay ou o mid, Airbnb da 10 dias, vida. 15 dias, uma semana entre um entrar, seu prédio fica sempre 95% alugado e você porra o NOI. Não é fácil fazer. Não é fácil fazer. Hoje a Uma gente tem uma receitinha de bolo com empresa, cada. a gente tem uma empresa hoje das que trabalham com a gente que faz a diferença. Mas isso exige que você tenha alguns apartamentos totalmente, com talher, com tudo, né? Isso você não entrega no Aí tradicional. Como é que você, que é funciona chamado isso? OSNI, né, que o pessoal chama. Você pode fazer você deixar um pacote de ACN pronto Que e são os você pratos, copos, sei lá, roupa de cama, roupa alguma de coisa cama, assim, deixa no prédio e você monta e quando vai você entrar alguém. monta quando vai entrar alguém. E também outra coisa. Você pega mercados, por exemplo, como São Paulo e Rio, muito mais o Rio. O Rio tem muito evento, né? Uhum. Então, se você pega o calendário de eventos do Rio, joga na sua plataforma, você sabe que aqueles picos você tem que aproveitar. Uhum. Você faz aluguel de um mês em um fim de Isso semana. acontece muito nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, quando tem os high seasons, que vão ter que as épocas de mudança de faculdade. Uhum. Na hora que o cara entra na faculdade, o cara vai.
que é em agosto, lá, julho. Sim. O que a gente faz lá? A gente deixa o prédio esvaziar, não aluga, exatamente para pegar esse high season e pegar Short preço stay. alto. Porque lá não tem short term, o cara pega preço alto por 12 meses. Então a gente deixa a vacância cair, o prédio fica 1, 2, 3 meses meio vazio, Tá. de propósito. Para hora que sair o resultado da, da, da faculdade, o pessoal for procurar encher com preço novo. Mas é muito assim, é isso que tem lá de. Ou seja, essa gestão é quase que uma orquestra, né? Você tem que Não, você tem. cada nota mexendo. Eu não sabia que vocês tinham E hoje lá, a gente tem isso assim, tipo, o pessoal fala, mas esse prédio ele é short, é mid ou não? Esse prédio não é nada. Quem vai dizer se o prédio é short, mid ou long é a procura. É a demanda. Se tiver lá, ele vai naturalmente, começa short. É. Tem prédio nosso que hoje ele começou muito short, hoje ele tá 70% mid, que é o cara que tá 3 meses, 4 meses e quer ficar. O cara começa, depois vai ampliando. Então, isso se você ter essa tecnologia de conseguir fazer isso e você jogar o calendário atrás, que é muito importante. Por exemplo, a gente vai abrir o primeiro prédio no Rio nosso, ali na Cinelândia. Perto tá acabando a obra, tô- a gente tá para tirar o bits. Já tá na plataforma para alugar. Que o cara que vai alugar no Rio de Janeiro, Carnaval já. Carnaval, Janeiro, do Réveillon, e já começa a procurar já. Já colocamos. Já tá alugando. Eu tô alugando prédio, mesmo sem estar entregue, sem ter a bits. Obviamente que eu não vou entregar o prédio sem a bits, né? Claro. Óbvio. Mas eu sei que o Habits vai sair daqui uma semana, 10, 15, 20 dias. E a Não partir vai de esperar isso para X de poder lá, 10 de subir. dezembro, já está pronto para alugar e tô alugando. Eu não posso deixar de pegar esse high season no Rio de Janeiro. Uhum. Imagina, não tem cabimento isso. Entendeu? Então, essa tecnologia de você conseguir. E não é fácil, tá? Não, não é. Não, esse negócio é muito investimento em tecnologia. Agora com AI ainda, Talvez vai ajuda demais, facilitar, porque né? o AI, a gente tá com uma ferramenta muito legal. Que às vezes você tem lá algum apartamento que está em obra ou que está num low season, devia estar no high season, você pergunta lá, quanto eu tô deixando de ganhar com esse apartamento parado? O IR já faz a conta na hora, fala, você tá deixando de ganhar X mil reais por mês com esse apartamento mal locado. Então na hora já sai vários tags para você, então tira esse cara de lá, dá um renovo com ele, porque ele tá numa tabela errada e tem que subir a tabela. Consegue fazer previsão de futuro de taxas que vão vir Total. pelos inputs que você colocou e já te redireciona a repensar aquele contrato. Repensar na hora e mesmo o imóvel parado, ele fala esse imóvel parado está perdendo X mil reais por dia, por mês. Então você já solta um teste com o pessoal de manutenção, fala, você tem que entregar rápido isso daí, porque vai entrar agora um evento high season, uma coisa, eu tô perdendo X, vai, libera. Entendeu? Às vezes o ótimo inimigo do bom. Ah, mas falta resolver assim, não, não, não deixa. Vai Vai assim. assim. Depois pinta aquela parede ali, tá Depois tudo pinta, bem. vai. Não Tá podemos ok. deixar. É muito mais caro eu deixar ele parado do que. Uma aula, Entendeu? Lucarelli, eu tô ouvindo isso tudo aqui e, de novo, eu tenho a oportunidade de, às vezes, fazer uma palestra tava em Recife esses tempos, ou em Joinville, etc. E, às vezes, eu falo muito de multifamily e as pessoas vêm com perguntas para mim, eu percebo pela pergunta O que interesse. o interesse no É. multifamily, mas trava muito porque está muito acostumado a olhar para o multifamily com o mesmo olhar da incorporação tradicional. E aí deixa dinheiro em cima da mesa, porque não consegue chamar as respostas. Mas as perguntas têm que ser outras. A forma de olhar a solução do problema é Sim, outra. Não total. pode ser a mesma que a gente faz para a incorporação tradicional, que há séculos, há um século é feito dessa forma no Brasil, pelo menos. Lá fora já é feito diferente. Eu percebo que o que você está fazendo aqui é uma coisa que não é nem o jeito lá de fora e nem o jeito que talvez alguém aqui pense. É uma coisa que está misturando o melhor dos mundos, né? Não, é totalmente diferente. Mas é um processo, né? É, A gente fala que aprendizado tem um constante também, aprendizado, a imagino, né? gente aprende todo dia uma Qual coisa foi o maior nova. aprendizado Você falou que uma boa gestão talvez é o grande segredo para o business de multifamily. Qual foi o maior aprendizado em termos de gestão que você já teve até hoje? Eu acho que a questão dos apartamentos, a tipologia, para mim, foi o maior aprendizado que a gente teve, eu acho. Às vezes tem projeto que a gente fez, sei lá, tudo dois dormitórios. Eu falo, putz, ia ter feito parte em um dormitório, porque muda muito você ter várias opções dentro do prédio.
você ia ter muito mais NOI, entendeu? Mas essa distribuição, não é que vamos fazer uma pizza, né? Jogar lá 3 calabresa, 4 presunto. Então, Como é que faz? É estudo de. o estudo de mercado, é Você usa alguma ouvir, empresa que faz uma então, pesquisa? é o que a gente fala, é um pouco do aprendizado, né? Tem coisa que lá atrás a gente já está pronto, né? Hoje você não É pode, duro, não dá pra não dá mudar, pra né? Não dá pra mudar, puxar pra cá, né? vai A para lá. parede. Então, por exemplo, por isso aí você vem a tecnologia te ajudar. No centro, a gente tem muita coisa no centro, a gente adora o centro e é uma energia diferente, um público diferente, super legal. A gente tem um prédio lá que a gente falou, putz, um retrofit, estúdio de um, vamos fazer uma torre de 2 dormitórios aqui atrás, né? Para ter pelo menos 30% do prédio com 2 dormitórios, porque não tem 2 dormitórios aqui no centro, e vamos trazer. Abrimos um dormitório, estúdio vai, o 2 mais devagar. Que coisa. O 2 mais devagar. Putz, mexe em preço, será que tem que. Não tem família no centro. Não adianta. Não tem família no centro, o cara quer estúdio, um dormitório. Bom, faz short stay. Uhum. Mas não um short diária, né? Vamos encher o prédio. Então hoje, pô, tá no 95% alugado, até mais. É o jeito. Então a Uhum. tecnologia te ajudou dessa forma a corrigir um problema que você tinha. Uhum. Vimos, tá bom, vamos transformar o 2 dormitório em um, né, e tal. Aí muito investimento. Gente, deixa. Vamos fazer um short mid stay nesse prédio e vamos ver que se com o futuro, o cara Uhum. morando, ele passa a ser um long stay. Mas são aprendizados que a gente tem, Uhum. entendeu? Interessante. Outro ponto que levantam sempre para mim quando eu defendo a bandeira multifamily e falo para os incorporadores, olha, dá uma olhada, não tô falando que você tem que parar de construir para vender, mas talvez valha a pena você pensar naquele terreno ali que não é tão bonitinho, de repente cabe um multifamily ali e tal. É a questão do financiamento. Ah, cara, mas é muito difícil com juros nessa altura, etc. E eu falo, olha, os juros está a 15% hoje, mas pode ser que amanhã ele volte para patamar de 10, né? E talvez fique mais fácil buscar esse tipo de coisa. Mas uma das grandes pontos é a questão do financiamento. Mas Isso é, é o que mais trava. é o que mais trava, Você fala né? assim, hoje a gente tem 6 mil unidades, dá pra ter quanto? Eu queria ter 20 mil unidades, 30 mil unidades, mas assim, tranquilo. Eu não tenho porque a capacidade de produção não consegue. E é isso, o cara não tem o financiamento. Uma coisa interessante, quando a gente fechamos lá em 2021, fizemos um roadshow para financiar. Os projetos nossos no Brasil são todos financiados, a gente alavanca muito no Brasil, de todos os setores. Então a gente fez lá o speech, multifamily, residencial, todos os bancos. Tá engraçado, né? O CFO nosso, o Paulo, fala, acabava o speech, alguma dúvida e tal. Um banqueiro, não tem uma dúvida. Não entendi, qual que é o VGV do projeto? Bom, você não entendeu nada que eu falei, mas tudo bem. Na época a gente pegou o Bradesco, foi um super parceiro nosso, falou, meu, vai, eu vou, vai. Confio em vocês aí, vambora, Brookfield, vai. não entendi muito, mas vambora. Hoje, nos prédios nossos novos que a gente está entregando, tem bid com vários bancos querendo fazer financiamento pra gente. Legal, Vários isso é uma bancos mudança querendo fazer financiamento pra estrutural, gente. ou o início de uma Não, já mudança, né? começa assim, são vários bancos, bid, 3, 4 bancos, Que proposta na querem mesa, financiar. querendo financiar o multifamily. Então já você vê que tem uma mudança já. Mas são prédios prontos, né? O financiamento, que nem tem o lançamento, não tem ainda o SFH, Uhum. não tem ainda a pessoa tem que ir no CRI. Lógico, por exemplo, a gente fizemos um negócio com Navi, com MRV, projetos, empresas grandes, então dentro de projetos grandes, então o cara tinha lá o SFH dentro do projeto inteiro, então ele Uhum. conseguia se alavancar dentro do SFH. Outros que a gente fez, o cara tinha que fazer um CRI para conseguir fazer para gente. Aí o CRI com É mais juros a caro. 15, CDI mais, aí Uhum. complica a conta, Mas, entendeu? mas você não entende que, bom, não sei, às vezes eu fico olhando que esse início desse mercado no Brasil, especialmente fora dos grandes players como vocês, talvez ele vai ser muito bancado por family offices, por um empresário que acredita no mercado imobiliário, a gente comentava há pouco, né? E esse cara fala, cara, eu não vou fazer conta exata de quanto que daria esse mesmo dinheiro se eu colocasse ali, mas você tem um grupo de pessoas limitado, mas que tem acesso a capital, que talvez vão começar a entender esse modelo cada vez mais, não? Tá começando a ter, né? É. Tive recentemente, por exemplo, a Victor vindo, né, junto com a Abril, um grupo.
brasileiro investindo em multifamily, o que é legal, entendeu? Uhum. Porque hoje você tem Brookfield, né? Você tem Vila 11, que também é pessoal de fora. É A Greystar. Grace, tem muito cara ainda de fora que tem o conceito de multifamily bem firme já. A hora que você passa a ter grupos locais querendo fazer, entendeu? Começa um novo É que é um processo. processo gradual, né? Leva tempo. De novo, se tivesse um juros mais baixo, estaria tudo muito mais rápido. Com juros altos, complica, a decisão é mais lenta, você vai falar, cara, não, tudo bem, mas calma, né? O juros vai cair, então Uhum. espera cair, né? Espera cair que eu vejo. Ano que vem tem eleição. Então, cara, vamos esperar um pouco, ver o que vai acontecer. Isso é o custo do Brasil, gente. Isso aí não adianta. Tem essa resiliência e ter esse pensar a longo prazo, que é o que a gente faz, é o que muda. Enquanto isso, acho que os preços dos aluguéis têm subido absurdamente, muito mais. Aliás, o aluguel tradicional sobe até mais do que o aluguel de curta duração, inclusive. Se você pegar aluguel, analisar historicamente o aluguel, a gente tem esse dado. Hoje o aluguel médio é R$ 50, 49, alguma coisa assim. Se você pegar esse aluguel de hoje, corrigir por IPCA, ele é o mesmo aluguel de 2015. 2015. Ou seja, tem muito espaço para Então, o subir mais. mesmo aluguel de 11 anos, 10 anos atrás. O mesmo aluguel. Por quê? Durante muito tempo ele andou de lado. Teve recessão, Uhum, impeachment, uhum, de lado. Você pode ver, o cara, você conversa na rua. Ah, eu alugava por R$ 4.000 meu apartamento há 10 anos atrás e hoje. Putz, hoje eu alugo por 4.200, 4.500, mesma coisa. Porque andou muito de lado. Depois da pandemia, deu uma estilingada, uhum. mas ainda Ainda, tá ainda tem longe. teto, ainda tem muito. Mas se você pegar o comercial também, mesma coisa, né? Imagina você pegar o preço de Rocha Verá, que era Uhum. 160, R$ 170 nominais lá atrás. Hoje não tá isso. Hoje, se fosse corrigir esse aluguel de um Rocha Verá da vida, tô chutando aqui exemplo de office, era 250, sei lá, 300, Uhum. entendeu? Ainda tem essa correção dos aluguéis em geral no Brasil, que tá acontecendo, mas tem muita correção para fazer ainda. Uhum. Muita correção. Acho que quando você vai pensar num projeto desse, tem que tentar pensar também para onde vai esse preço, né? Mas falando da experiência de fora também, uma das coisas bem cada vez mais comum lá fora é que o cara, assim, na cultura, não só do brasileiro, mas de muitas nações, o investimento no imóvel dá aquela segurança. O cara não faz tanta conta, mas ele quer ter o imóvel. Uhum. Ele trata o imóvel como investimento mesmo. Ele vai juntar para comprar um estúdio ou alguma coisa do tipo. Mas cada vez mais eu vejo que é conversado no nosso meio a questão do indivíduo que não quer ter a gestão desse imóvel, cuidado para entrar e sair um inquilino novo, tomar os riscos que se toma ao ter um imóvel também. E ele começa a pensar, talvez, em colocar o dinheiro dele num fundo, como se fosse um fundo imobiliário mesmo, né? Que faz a gestão de imóveis de multifamily. Uhum. Lá fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, lá pega os REITs, então tem REITs grandíssimos, que são os FIIs deles lá, que são de multifamily, né? Que as pessoas vão lá e compram um pedaço X ações ali daquele fundo e usam aquilo como proteção de patrimônio também, né? Sim. Você vê isso acontecendo em algum momento no Brasil? Eu acho que essa é a tendência. Hoje é isso que você falou. A pessoa sobrou um dinheiro, ela vai lá comprar um estúdio. E ela não faz muita conta, né? Ah, comprei por 200, amanhã vale 300. Mas entre ela comprar por 200 vale 300, o que ela ficou esses 2, 3, 4 anos com o imóvel, custo de manutenção, custo que ficou desalugado, PTU, condomínio, tem que refazer o apartamento que quebrou, dá um trabalho e dor de cabeça. Uhum. Se ela tiver, e amanhã ela precisa vender, ela tem que vender o imóvel inteiro, não tem? Não posso vender metade do apartamento, né? Você vende inteiro, daí tem custo de, né? O Corretor. corretor não vende, o corretor fala que não vale aquilo, fica lá 6 meses. Você escuta, pô, tô pra vender um apartamento faz tempo, eu não consigo, porque eu acho que vale 300, eu recebi 250, não vou vender, não vou queimar. Aquelas conversas. Eu acho que a hora que a gente consolidar, tiver um grande fundo imobiliário de apartamentos residenciais por locação, eu acho que vai ser legal, porque o cara vai ter lá 3.000, 4.000 apartamentos, o cara pode comprar algumas cotas, ele vai comprando. Se amanhã ele precisa de uma liquidez, ele vende uma parte. Uhum. Ah, mas a cota caiu, a cota subiu. Tudo bem, você vende uma parte agora, segura o resto, você fez sua liquidez. Depois que subiu, você vai ganhar também a valorização do imóvel, porque sua cota subiu. Mas ainda é um processo.
O que a gente pretende é sair com um super fundo imobiliário de residencial. Já que a gente tiver, sei lá, uns 3.500, 4.000 apartamentos, eu acho que a gente deve montar um Já fundo. faz sentido. Que daí vai ser um negócio diferente, uma coisa bacana, um fundo com imóveis todos Um track estabilizados, record, track né? record, classe média, uma super resiliência, aluguéis crescendo, gestão profissional, é uma outra coisa do que Uhum. um aluguel tradicional. É um outro bicho que eu acho que vai ter tração. Daí o cara fala assim, "Puta, eu gosto do aluguel residencial, sempre gostei, só que, pô, em vez de eu gastar 200 mil, vou colocar 50, 100 mil aqui em cota de Uhum. que seja de fundo, e eu vou ficar brincando. Vou compro mais, compro menos, e estou dentro do business de aluguel residencial, só que de uma maneira muito mais líquida e muito mais profissional do que eu ser o comprador lá e comprar um estúdio e depois ficar administrando. Você falou, põe no Airbnb, vem a taxa da taxa da taxa da taxa e Aí você paga para o gestor, aí paga é isso. é coisa, Você o tem uns. imposto, isso que a hora que você vê, sobrou pouco. É isso, é isso, Tá é certo. isso. André, eu quero te agradecer muito a presença Eu aqui. que Acho que a agradeço, gente super teve legal, uma super aula. Eu legal. estava aqui pensando agora, tanta coisa legal que você falou, assim, de detalhes, assim, que eu confesso que eu gosto muito do tema, né? E, pô, eu me considero um privilégio de estar aqui gravando com você, ouvindo isso aqui, aprendendo de quem está sentindo a dor ali na ponta e que tá, pô, falando de multifamily, você tá olhando para isso há 7 anos, né? Desde 2018 você Hum. começou a olhar isso aqui no Brasil e tal. Então eu fico feliz de poder levar isso para quem está assistindo a gente. Acho que foi uma belíssima aula de multifamily. Acho que quem quer aprender, assim, se me perguntar, fala, cara, assiste o episódio lá com o André, que, cara, ali Que o isso. cara deixou um caminho muito claro para quem quiser pensar diferente o mercado imobiliário, que é uma forma nova de se Não, com pensar e que talvez daqui a certeza, um tempo total. vai ser algo normal. Como no começo dos anos 2010, 2011, 12 ali, quando falavam-se de micro apartamentos no Brasil, eu sempre falo isso. Eu lembro que eu perguntava às vezes, falava, imagina, no Brasil, micro apartamento, nem chamava estúdio, chamava É, de micro apartamentos. Não vai pegar isso aqui. O brasileiro gosta de espaço. Isso é coisa de inglês, é, esquece. E hoje em dia tá aí, né? Então acho que daqui 5 anos a gente vai tomar um café, um vinho e vai falar, pô, lembra daquela conversa? Hoje em é. dia tá disseminado, é um novo É. normal. Quantos fundos já não tem, né? Mas você Eu acho falou que é assim, no isso. Chile tá desenvolvido, né, do que foi fora. Eu escutei um cara falar muito engraçado. Ele falou, putz, mas se tudo que dá certo nos Estados Unidos, uma hora dá certo aqui. Então, É fala, isso. O time é diferente, esse né? time é diferente, com Vai de você certeza. tentar entrar na. Só que o Brasil também. Alguém me falou isso. Ah, o Sartori me falou isso. Falou assim, cara, o Brasil não é sobre. É sobre acertar o momento de entrada. É Porque aí, assim, cara, não adianta, porque o Brasil sempre vai ter esses momentos. Então, quando você vai começar a pensar em multifamily, se você é um incorporador hoje, será que é agora ou será que é daqui 10 anos, né? Será que você vai pensar em fazer estúdio agora, talvez? Talvez não. Talvez o é, momento era 5, 10 anos atrás. Talvez era você começar a pensar qual tipo de projeto, terreno, enfim. que leva, tudo leva muito Demora tempo. tempo. Ah, vocês Muito. ficaram aí, pô, 2018 vocês começaram a olhar pra isso, É imagina? isso, é isso. Então E para pra fazer entrar bem foram feito, né? 3 anos de estudo, 3 anos conversando com todo mundo, mercado, operador, com todo mundo. Com E todo em mundo. off ele tava me contando um outro setor que eles estão olhando aqui que eu não posso contar, mas eu já tô imaginando o que vem por aí. Bom, André, de novo, muito obrigado aqui. Imagina, eu que agradeço, muito legal, muito joia, muito legal mesmo. Feliz de Obrigado. ter vocês com a gente sempre. Obrigado. E para você que seguiu a gente até aqui, eu agradeço. Deixa seu like, compartilhe esse conteúdo com aquele incorporador, com aquele player do mercado imobiliário que você acha que está disposto a repensar um pouco a forma como ele olha para um terreno, para um produto imobiliário, que eu acho que o objetivo nosso é esse. Não é trazer certezas absolutas, não é falar que a gente está certo ou está errado, mas é trazer questionamentos, porque eu acho que a novidade, a evolução, ela nasce do primeiro momento de que é questionar as verdades absolutas que existem no mercado. Muito obrigado, até a próxima.